Primeiramente, eu quero dar boa tarde a todos aqui e agradecer a cada um dos que aceitaram esse convite e, de maneira muito generosa, se ofereceram, por meio do seu conhecimento e do seu tempo, para ajudar na antecipação da minha saída dessa universidade por causa de uma norma. E, em segundo lugar, quero cumprimentar os professores acadêmicos, o professor presidente dessa banca, o professor Carlos Augusto Machado, o professor José Lima Santana e o professor Eduardo Lima de Matos, que são os examinadores. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a origem deste trabalho. Esse trabalho surgiu de um embate que aconteceu na Defensoria Pública Federal. Estávamos diante de um caso de uma jovem de cor parda que teve o direito à matrícula negado na Universidade Federal de Sergipe. E precisávamos realizar os procedimentos necessários. Elaboração de minuta para agravo de instrumento junto ao Tribunal Regional Federal. No caso dela, o despacho, o documento administrativo que negava era extremamente obscuro. Não dizia por qual razão ela não se enquadrava no fenótipo pardo. Então, aconteceu de haver uma inquietação por esse tema, sobre pareceres, sobre os limites de atuação de bancas de heteroidentificação. Na estrutura organizacional do trabalho, optei por tratar da seguinte forma. O primeiro capítulo vai tratar da introdução e adotou-se a metodologia científica de extração de dados de doutrina, de julgados e da lei. E a ordem do trabalho foi da seguinte forma. O capítulo 2º foi destinado à parte de contextualização histórica, às leis que tratam de cotas, todo o seu surgimento no Brasil, a questão do debate da constitucionalidade da lei de cotas de 2012 e de 2014. Foi tratado também em relação à ADC de número ADPF de número 186, que foi julgada, e a ADC/41/DF, que trataram dessa temática em relação a concursos públicos e que validaram o procedimento. Na seção 3ª, tratou-se da natureza jurídica das cotas, tratou-se também dos direitos e deveres inerentes às bancas de heteroidentificação e aos examinandos, os candidatos a essas vagas. E o 4º capítulo foi destinado a um estudo de recorte jurisprudencial sobre os principais motivos ensejadores de atuação do Poder Judiciário, mudando ou confirmando os atos de bancas de heteroidentificação. Gostaria de falar do capítulo 2º, que é dedicado ao texto. O capítulo 2º vai dizer que o Brasil é um país que é marcado pelas desigualdades sociais. Um país profundamente marcado pela escravidão que durou 300 anos. E que gera consequências na infraestrutura social e em todo o país, de uma maneira muito severa. As pessoas pretas, sejam elas pretos, as pessoas de cor preta, as pessoas pardas, são as que possuem os menores índices de educação, são as que demoram para se alfabetizar e concluir o ensino superior, são aquelas que possuem o maior número de desemprego, são aquelas que morrem mais cedo. Então nós temos uma questão de desigualdade muito clara. A igualdade no Brasil não pode ser meramente formal, mas uma igualdade substancial, que é balizada pela Constituição Federal de 1988, quando diz que procurará fazer o bem a todos, independentemente de qualquer distinção. Então, nós temos um problema de ordem histórica e social, que foi a escravidão e os seus efeitos posteriores. A partir daí, outros países também que passaram pela escravidão começaram a pensar como resolver esses problemas. Um dos países que tentou tratar das desigualdades primeiro foi a Índia, em 1935, com a criação de cotas para tornar possível a ascensão social entre diferentes pessoas de castas, também possibilitando a representação política delas, ou seja, uma igualdade verdadeira. Na década de 60, você teve nos Estados Unidos um debate em relação à validação do casamento entre pessoas pretas e pessoas brancas, que naquele país, em alguns estados, era considerado crime. E na década de 60 foi descriminalizado o casamento entre pessoas. As pessoas podiam casar no contexto da luta de direitos civis. E aí nós temos o expoente como Dr. Martin Luther King. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos começou a ser bombardeada. E você teve vários casos
vários casos em que havia uma controvérsia jurídica em relação ao tema. Um desses casos subiu e derrubou-se essa vedação ao casamento entre pessoas de etnias diversas. Aquele mesmo país também, na gestão de, salvo engano, Gerald Ford, começa a tratar da temática de inclusão através de uma verdadeira igualdade substancial, não violando a 14ª emenda daquele país, que é Equal Class Protection, a cláusula de proteção de igualdade de todos. Então você teve um debate, houveram estados que resistiram esse debate da implantação de cotas, e somente na década de 70 é que naquele país esse regime de cotas começou a realmente ser estabelecido. Continuou-se havendo o questionamento de que se aquelas políticas eram constitucionais, e recentemente foram derrubadas as cotas, havendo reconhecimento da sua inconstitucionalidade pela Suprema Corte daquele país. No contexto do Brasil, nós vamos ter a adoção do sistema de cotas a partir dos anos 2000, no estado do Rio de Janeiro, como um dos primeiros, para pessoas carentes e para pessoas que sofriam das mazelas da escravidão, pessoas pardas e pessoas negras, pretas, que sofreram descriminalização. Então, aquele estado foi o primeiro a dar o pontapé inicial a nível estadual. A nível federal, a UNB, em 2013 e 2004, inicia o processo de adoção de cotas raciais. Mais tarde, o Brasil, após também haverem questionamentos por meio de associações de escolas particulares, mais tarde o Brasil reconhece, no ano de 2014, a constitucionalidade dessas políticas públicas. E no ano de 2012. Também no ano de 2012, a nível federal, houve a unificação da política de cotas no nível federal, determinando que as instituições de ensino superior de nível superior e de nível técnico deveriam adotar esse tipo de política para promover a igualdade substancial. Nesse contexto, a ADPF 186 foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e foi reconhecido como válido a implantação de política de cotas. Nessa esteira, no ano de 2014, o Poder Público Federal também criou uma lei determinando reserva de cotas para concursos públicos federais. Mais tarde, você teve a adoção no estado de São Paulo, no estado de Sergipe e em outros estados que regulamentaram também dessa forma. E aí a ADC 41 foi julgada e também foi reconhecido meios complementares diante de muitas fraudes. A ADC 41 é de 2017. Então, essa política foi julgada válida e os métodos de identificação complementar, ou seja, a heteroidentificação, foram validados. Então, essa é a síntese do capítulo da seção 2ª. Na seção 3ª, trata-se da natureza jurídica desses órgãos. Por integrarem a administração pública federal, aplicam-se a elas também as balizas do direito administrativo, em especial os mesmos princípios, que vão garantir que sejam cumpridos todos os atos relacionados a você publicizar o resultado, dar o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório e também o enquadramento jurídico. Tem um termo muito interessante que eu encontrei na literatura jurídica, na doutrina do professor Eli Lopes de Meireles, em relação aos pareceres. Ele fala do seguinte: quando uma banca profere um voto, os votos se fundem. Ou seja, é proclamado um resultado da maioria. A maioria dos votos é que vai prevalecer. Então você vai ter um parecer daquela banca, que, segundo a dedução que eu fiz, é um parecer vinculado a um padrão objetivo, se a pessoa possui ou não as características da população negra, sejam elas pardas ou pretas, ou das populações indígenas. A banca fica adstrita à verificação. Então, é necessário, para que se garanta o direito à ampla defesa e o contraditório, que as pessoas saibam o que está ocorrendo. Então, esses pareceres devem ser publicizados, em nome do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório. Nesse também sentido, o ministro Gilmar Mendes, quando escreve o direito constitucional dele, vai falar que o direito à ampla defesa e o contraditório, ele tem 3 âmbitos: o direito à informação, o direito de manifestação e o direito de ter os seus argumentos considerados. Você tem 2 questões em colisão. Você tem a finalidade pública
de garantir a real preservação da política de cotas como órgão da administração pública, e você tem o interesse do particular de adentrar, de ganhar uma vaga. Então você tem que conciliar isso de maneira muito sábia, porque você pode acabar excluindo pessoas de maneira arbitrária. Aconteceu que houveram alguns processos aqui na Justiça Federal, uma candidata de cor parda, ela foi aprovada no concurso no processo seletivo para vagas de letras nesta universidade e foi reprovada para fisioterapia. Outra candidata foi aprovada em um concurso e reprovada em outro concurso da OCP. Foi aprovada em um concurso e reprovada em outro, porque disseram que ela não era uma pessoa negra, ela era índia. Um candidato que tinha sido aprovado num concurso foi reprovado pela banca CESP. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Como é que eu vou aferir esses critérios? Como é que eu vou respeitar os consectários do direito público, seja do direito administrativo e do direito constitucional, de modo a preservar a finalidade pública e o interesse do particular? Esse é um debate muito importante em relação às bancas de heteroidentificação. Então, nesses casos, teve uma jovem também que ela foi aprovada num processo seletivo para vagas também nesta universidade e reprovada em outro. E aí houve a mudança pela Justiça Federal de Sergipe, alterando, dizendo que de fato ela era parda. Ou seja, teve a intervenção do Poder Judiciário, porque os consectários de proteção do sujeito não foram respeitados. Também é necessário dizer em relação ao princípio da proporcionalidade. O que fazer quando você não tem uma métrica, um padrão pré-definido de quem são e quem não são as pessoas pardas? Em 2016, o Instituto Federal do Pará, ele estabeleceu uma tabela com critérios, que eram cerca de 27 critérios. E aí, em comparação com a UFES estabelece 4 critérios. Cabelo, cor de pele, tipo de crânio e outros que o avaliador julgue necessário. Aquela tabela lá do IFES do Pará, ela considera vários outros critérios. Ela foi acusada de discriminação. Na época, não se adotava o procedimento de heteroidentificação, porque as fraudes não eram tão grandes como começaram a ocorrer a partir do ano 2017. E aí, antropólogos criticaram, porque dizer, como é que você vai definir quem são as pessoas pardas? Como é que você vai garantir que essa pessoa tenha seus direitos respeitados? E aí, essa tabela foi derrubada. Foi uma polêmica que saiu no site G1 e foi trocado. Prevaleceu-se a autoidentificação. Porque são dois métodos, a autoidentificação e a heteroidentificação. A autoidentificação, você se identifica com aquela etnia e se julga como titular daquele direito. E a heteroidentificação, você vai ser julgado por terceiros. Em relação também a esse julgamento por terceiros, o IBGE realizou uma pesquisa para identificar quem eram os pardos. E aí, eles classificaram várias pessoas de uma forma, o entrevistador entendeu de uma forma e o entrevistado entendeu de outra. Ou seja, havia disparidade. Então, como é que eu posso falar em garantir a segurança jurídica quando as pessoas, às vezes, não têm entendimento do que é o pardo? Se vai ser o critério fenótipo, se vai ser o critério genótipo. Se vão ser os critérios exteriores ou os critérios de ascendência. Muita gente não tem isso e acaba só sabendo no dia que é julgado por uma banca. Então, a sessão com realmente conteúdo propriamente dito é a quarta, a última que vai discutir. 2 minutos. Pronto. Que vai discutir os motivos ensejadores da atuação do Poder Judiciário em relação às bancas. A primeira questão que deve ser colocada é em relação ao mérito administrativo. A administração pública federal tem a sua própria prerrogativa de julgar os seus atos. Ou seja, ninguém vai se meter naquilo que a administração pública decidir com base nas premissas da legalidade. Essa é a chamada doutrina do mérito administrativo. Todavia, existem momentos que ela pode ser afastada. Vício de legalidade, abuso de poder e qualquer forma que venha desrespeitar o interesse público. Então, nessa quarta sessão, se investiga primeiro do ponto de vista doutrinário, se invoca as lições de Carvalho Filho, Zanella de Pietro, em relação ao tema, e o Gilmar Mendes também, e vão falar sobre a proporcionalidade, que ela deve ser aplicada no direito administrativo e no direito público. No voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em relação às comissões de heteroidentificação, ele fala que quando houver razoável dúvida, deve prevalecer a autoidentificação, como a pessoa se identifica. Aconteceu isso num caso
num dos julgados que está lá na seção 4ª, que um rapaz ele passou no concurso do TRE e ele reprovou no concurso da Polícia Federal. A banca era a CESP. Como é que a mesma banca reprova a mesma pessoa? E aí, isso foi em 2019 e só foi mudado no Poder Judiciário. O Poder Judiciário se reconheceu como possível de intervenção. O mesmo eu posso dizer em relação ao TRF5. O TRF5 tem um entendimento variante em relação ao tema, Tribunal Regional Federal. Eles, às vezes, dizem que é mérito administrativo, que não vai intervir, e às vezes ele reconhece que é possível. E o mesmo também eu tenho que falar em relação à atuação retroativa das bancas de eletronificação, que, em respeito ao princípio de não contradizer um instrumento convocatório, elas não deveriam retroagir. Mas quando você observa que os casos de má-fé serão punidos pela lei, é possível. Então essas foram as conclusões, observando julgados de tribunais. É uma política necessária, é uma política que necessita de aprimoramento, e você deve garantir a finalidade e a proteção jurídica do sujeito. Acabou? Então você tem essas duas coisas colididas. Você tem que proteger o sujeito, e aí Carvalho Filho vai falar sobre o princípio da precaução, e tem a finalidade pública, que você tem que garantir que as cotas de fato sejam gozadas pelas pessoas que realmente são titulares, que realmente foram vítimas do processo de escravidão no Brasil.